também como o Kohen Gadol, ele que se ofertou, não como o Corban, que era pego lá o Corban, mas ele próprio se entregou. Tanto é que ele mesmo disse, Yeshua mesmo falou, ninguém consegue tirar a minha vida, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu vou dou-la, eu dou a vida a vocês. Então, os romanos mataram Yeshua, o Sinédrio matou Yeshua, Yeshua se entregou. Isso era um plano de Deus, como diz Isaías 53, moê-lo. Era um plano de Deus de redenção, não só para os Bnei Israel, mas para toda a humanidade. Então, muitos são chamados, todos são chamados para a salvação, mas alguns são escolhidos para funções específicas. E entrando aqui sobre os Corban, havia 5 tipos de Corban, 5 tipos de oferta no Mishkan. Eram os Korbanot. Havia 5 tipos, e a gente vai falar sobre esses 5 tipos. Os Corban, eles tinham que ser sacrificados no Mishkan. Tinha um apenas em especial que não era no Mishkan, mas isso é uma outra paraxá, que era a Pará do Mar, a novilha vermelha. Todos eram sacrificados no Mishkan, com exceção da Pará do Mar, da novilha vermelha. Mas antes de o Mishkan ser erguido, 7 homens sacrificaram. O primeiro foi Adão, sem Mishkan, mas por ordem divina. Adão. O segundo foi Abel. O terceiro foi Noah, construiu um altar, sacrificou. O quarto foi Abraham, construiu um altar. Yitzhak, Yaakov. E Moshe, antes de construir o Mishkan, ele também havia sacrificado. Foi sacrificado no Pessa, no Egito. E quando houve uma guerra ali, antes de eles chegarem no Har Sinai, houve também um sacrifício. Houve apenas 7. Depois que houve o Mishkan, só podia fazer no Mishkan, a não ser a novilha vermelha, que era fora da tenda. A primeira oferta, elas são divididas em 5 ofertas. A primeira era chamada de Olá. O que era Olá? Olá era uma oferta totalmente queimada. O Olá era o seguinte, era uma oferta de elevação. O que é uma oferta de elevação? Essa oferta não era obrigado você dar, mas você, por algum motivo, você decidiu no seu coração em fazer essa oferta. Poderia, por exemplo, maus pensamentos. Eu tive maus pensamentos. Ninguém sabe, ninguém está sabendo, mas eu, tocado pelo Ruach, vou lá, para pedir perdão. Isso seria uma oferta de elevação. Ninguém viu você fazendo nada de errado, mas você teve um pensamento errado que não agrada a Deus. Você pensou consigo, não, eu vou lá, vou levar essa oferta para que Deus me perdoe. Esse olá era oferta para pecados involuntários. Você cometeu aquele pecado, puxa vida, uma coisa meio inconsciente. Você ia lá, por isso que era oferta de elevação. Entendeu? Só você sabia. Então você ia lá e oferecia lá. Essa oferta poderia ser o quê? Poderia ser um touro, poderia ser um carneiro ou um bode. Tinha que ser macho, de 1 ano. E daí a pessoa ia lá, colocava a mão no animal, confessava o pecado, falava, o Kohen Gadol estava ali, ele confessava, tive maus pensamentos e tal. E ali era perdoado. Nessa oferta ninguém comia nada dessa carne. Era totalmente queimada para Hashem. Agora, vamos dizer que há umas pessoas mais pobres lá, não teriam condições de dar nem um touro, que era a maior oferta, o touro, nem um carneiro, nem um bode. Eles poderiam ofertar o quê? Pássaros, uma rolinha, um pombo, que seria kasher. Eles poderiam ofertar isso aí, que seria, mas para quem não tivesse muitas condições, conseguiria ofertar essa oferta.
Então, a pessoa ia lá, levava esse pássaro, o Cohen Gadol, ele apertava a nuca e fazia acaparar, e a pessoa não colocava a mão no pássaro, não colocava, só se fosse sobre os animais, mas sobre o pássaro não. E daí o Cohen Gadol não tirava as penas, e ele abria o ventre e tirava todo o estômago do pombo, e daí jogava fora, e o pombo era queimado ali com pena e tudo. E daí os sábios fazem essa pergunta: por que o estômago era tirado do pombo e não era tirado dos outros animais, do boi, do bode, do carneiro? E os sábios falam que era tirado por quê? Porque os pássaros, eles voam por tudo quanto é lugar, então eles comem de qualquer lugar, de plantação, de árvores. Então eles, de certa forma, eles estão meio que roubando, não respeitando a propriedade de ninguém, eles estão com fome. Então, de certa forma, o estômago não era queimado, Deus pedia para tirar. E já do boi, do gado e do carneiro, era queimado totalmente. Por quê? Porque a comida que esses animais comiam era a comida que o dono dava para eles. Então, o que esses animais comiam não era roubado, era do dono. Então, os sábios comentam sobre isso. E eles não tiravam as penas, porque quando era queimado ali, a Torá fala, os sábios falam que dava um cheiro um odor forte por causa das penas. E daí fizeram a pergunta: por que será que Deus não permitiu tirar as penas? Porque a pessoa já estava ali numa situação meio constrangedora, porque não poderia ofertar uma oferta maior. Então, se fosse tirar as penas, porque o que dá volume para o pássaro, o que é? É as penas. Então, se fosse tirar as penas, ele ia ficar mais pequeno ainda. Então, Deus que não queria constranger a pessoa, mais ainda, né? E diz alguns comentários que esses pássaros, como essas pessoas não tinham tantas condições, eles ofertavam esses pássaros. A gente vai ver quando Yeshua vai ser circuncidado, Yosef e Maria levam 2 pombinhas. Então a gente vai ver o quê? Que eles eram pessoas de, né, não tão condições financeiras, né? Não puderam levar um bode, não puderam levar um touro, mas levaram aquilo que eles tinham condições. E havia uma terceira oferta ainda, que era o chamado minhá. O minhá era para a pessoa que não tinha nem um pássaro para dar. Então essa pessoa, o que ela podia ofertar? Né? Um punhado de farinha. E essa oferta era a oferta que Deus mais apreciava, por incrível que pareça. Por quê? Porque a pessoa que vai ofertar o minhá, ele está tirando da própria boca. Porque o que tem um boi, o que tem uma cabra, ou que tem condições de comprar um pássaro, né? Ele não está tirando da comida que ele vai comer. Mas o que traz a oferta de minhá, ele está tirando o quê? Do próprio mantimento. Então, para Deus, a oferta de minhá era a oferta mais elevada que tinha. Porque não era uma oferta obrigada, mas a pessoa vinha com o coração contrito e ofertava aquilo que às vezes era até o último que ela tinha. E a gente vai lembrar daquela viúva que Yeshua comentou sobre as moedinhas, colocando algumas moedinhas, que vinha grandes pessoas ali depositando grandes ofertas ali, e quando aquela mulher depositou, talvez as pessoas riram, porque ouviram o barulho das moedas, né? E Yeshua falou: aqui está um minhá, uma oferta mais elevada, o qual Deus se agradou. E Yeshua fala: ela deu mais que todos, porque ela deu não do que estava sobrando, mas daquilo que ia fazer falta para ela, né? Sem ninguém pedir, de coração, né? Sem ninguém botar na parede e dizer: você tem que trazer, né? Como a gente vê muito por aí, uma oferta voluntária. Então essa oferta era uma oferta de elevação para Deus. E minhá quer dizer o quê? Presente. Então imagine Deus, né? De certa forma, Deus recebendo um presente, né? Um presente daquela pessoa. E essas 3 ofertas, o olá,
o minhá, eles não poderiam ser comidos. Somente o minhá ainda era comido, que era o azeite com farinha, era feito uma massa, e daí o sacerdote comia, mas a pessoa não, porque ela deu esse presente, então ela não participava disso. E o olá, ninguém comia nada, era totalmente para Deus. O minhá era feito o seguinte, tinha que ser 2,5 kg de farinha, no mínimo, e daí colocava o óleo, o azeite, fazia uma massa, o sacerdote pegava uma frigideira, colocava na frigideira, e daí ele pegava os 3 dedos do meio, ele raspava ali o que conseguia pegar naquela frigideira, né? Ele ficava nessa posição, e com esses 2 dedos ele tirava o excesso, e aqui, esse que ficou aqui, ele ia lá e botava no altar, que era para Deus. E o que sobrou na frigideira, o sacerdote podia comer entre eles, mas o ofertante não. Então o olá e o minhá, né, o ofertante não poderia comer. Agora tinha o shelamim, a oferta do shelamim. Shelamim, o que é? Uma oferta de paz. Quando alguém queria tornar a comida sagrada, quando alguém estava muito feliz, quando alguém estava queria que Deus participasse do seu alimento, queria dividir com os sacerdotes, queria tornar o alimento sagrado, queria trazer paz sobre a sua vida, queria trazer paz sobre a sua casa, o que ele fazia? Ele ia lá no santuário, lá no Beit Hamidrash, ali no Mishkan, e levava a sua oferta lá, e daí o sacerdote fazia o acapará, e daí eles comiam, tanto a pessoa, ele poderia levar amigos, e também o sacerdote. Então isso era uma oferta de paz, ele ia tornar a comida sagrada, ele queria comemorar alguma coisa, né? E a oferta de hatá, agora essa oferta aqui é uma oferta obrigatória, já não é mais voluntária. Essa oferta acontece quando? Quando alguém peca involuntariamente e depois percebe que pecou, que errou por falta de conhecimento da Torá, essa pessoa ela tem que fazer uma oferta de hatá. E por que as pessoas aconteciam acontecia muito desse pecado? Porque as pessoas às vezes não estudavam tanto a Torá, mesmo naqueles dias. Então eles desconheciam alguns pontos e pecavam, e depois viam que estava errado. Então a gente pode traçar aqui um paralelo sobre a importância da Torá. Qual que é a importância da Torá na nossa vida? A importância de conhecer a Torá. Eu estava pensando sobre um paralelo sobre o trânsito, né? Uma pessoa que não conhece as leis de trânsito, vamos colocar assim, ela vai atravessar o sinal vermelho, ela não vai parar em faixa de pedestre, ela vai cometer o quê? Um monte de infrações. Andar sem cinto. Né? Vai andar sem cinto, vai andar em alta velocidade. Vamos colocar que existe uma pessoa assim. Um estrangeiro, por exemplo. Uma pessoa que nunca pegou um carro na vida, anda aí. O cara, o que acontece? Ele vai cometer infrações gravíssimas. Estacionar em lugar que não pode estacionar. Ele não tem noção das leis de trânsito. Então, o que acontece? A gente pode comparar isso com a Torá. Aí o guarda, o que acontece? O guarda vai pegar ele e vai dar uma multa. Vai multar ele. Então, a Torá o que é? Torá literalmente o que é? Instrução, né? Não é só lei, é instrução da lei. Então a Torá o que é? Deus dando as instruções de como você deve viver, de como você deve se comportar, de como você deve andar, de como você deve viver. Então, quem não conhece Torá comete várias infrações, não é verdade? Várias. E muitas delas
dessas pessoas cometem graves infrações e não sabem. Por quê? Porque não conhecem a instrução do Eterno, né? Não conhece. Que não deixa de ser infração. Não deixa de ser infração. Aí o que acontece? Deus é tão misericordioso e tão bondoso que esse guarda vê uma pessoa transgredindo, ele vai, já viu aqueles guarda gente boa? Ele vai, ó rapaz, eu não vou te multar, mas não faz mais isso. Você vai estar pondo a sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. O guarda foi misericordioso. Deus assim, Deus é bondoso. Mas se você continuar transgredindo, o que vai acontecer? Um dia você vai pegar um carro no sinal vermelho. E aí o que acontece? O guarda é misericordioso, né? Mas a minha insistência pelo erro vai causar o quê? Uma tragédia na minha vida. Não é verdade? Então é mais ou menos isso que acontece. As pessoas não conhecem Torá, muitas pessoas não conhecem Torá, então elas vão cometer o quê? Infrações graves. Deus perdoa pela ignorância? Deus perdoa. Só que tem um momento que numa dessas infrações eu posso bater o meu carro, eu posso causar um acidente grave, né? Porque Deus, ele é misericordioso, compassivo, né? Mas chega uma hora que os meus próprios atos vão ter consequências, né? E até é bom que às vezes tem algumas consequências, porque às vezes acorda a gente, não é verdade? Eu, quando tinha 17 anos, eu comprei um Chevette, 17 anos, e daí eu gostei de fazer borrachão, correr um pouquinho a mais, e daí eu sei que na primeira semana eu bati o carro, corria demais, achava que estava naquele filme lá do Velozes e Furiosos. Então, o que acontece? Eu sabia que não era para correr, mas eu arrisquei, eu bati o carro, né? Mas depois disso, depois dessa batida, pergunta para mim, depois mais para frente tive que vender o carro, depois comprei outro carro, aí tu pergunta para mim se eu andei do mesmo jeito que eu andava antes. Não andei mais. Por quê? Porque aquilo serviu de lição para mim. Mas teve que acontecer o quê? Um acidente. Teve que acontecer o quê? Uma coisa que causou transtorno. Então é mais ou menos isso que acontece. Nós temos as instruções, nós temos a lei, nós temos a Torá. A própria Deus fala que o homem vai viver por meio delas, né? Por quê? Elas vão dar condições de você viver bem, elas vão te proteger. É como se a Torá, a instrução de Deus, é uma cerca que vai proteger nós, né? De coisas graves, coisas terríveis. Se nós estivermos dentro dessa cerca, né, vai ser bom para nós, né? Porque o Eterno vai se agradar de nós, e por mais que aconteçam coisas no caminho da gente, espinhos no caminho da gente, mas a gente vai ter as misericórdias que vão ser muito mais fortes na nossa vida, porque nós estamos procurando seguir as instruções do Eterno, né? Deus vai ter muito mais prazer de me socorrer do que socorrer uma pessoa que não está cumprindo as instruções, né? Deus vai ter mais benevolência, né? Deus vai ter mais benevolência para estender a mão. E a última oferta aqui é a oferta de Achã. Achã é uma oferta por uma má ação. Essa também era uma oferta obrigatória. Foi uma pessoa que cometeu um pecado voluntário. Na minha opinião, essa oferta aqui, ela nem sempre havia techuvá. Por quê? Porque alguém roubou alguma coisa e ele ficou quieto. Mas descobriram que foi ele, então ele deveria agora fazer esse sacrifício, ter que ressarcir a pessoa, né? Então, na verdade, ele foi obrigado a fazer essa oferta. Então, talvez, às vezes, nem teria techuvá. Nem sempre. Por quê? Porque ele teria que fazer essa oferta, senão ele poderia ser excluído da comunidade. Porque está sendo rebelde. Está indo contra as leis do Eterno descaradamente. Mas havia as pessoas que realmente se arrependiam, faziam techuvá, né?
Mas o legal aqui o interessante dessa oferta era o seguinte: vamos dizer que eu roubei uma ovelha lá do Quefa. Roubei uma ovelhinha do Quefa. O Quefa foi procurar a ovelha lá, não achou a ovelha. Rapaz, como diz um amigo meu, foi arrematada. Não foi arrebatada, foi arrematada. Arremataram. Sumiu a ovelhinha do Quefa lá. E alguém viu eu saindo com a ovelhinha nas costas. Opa, Betzalel carregou a tua ovelhinha. Não te falou nada? Então roubou. Foi lá, conversou comigo, chamou lá o Cohen, chamou lá, foram ver, roubou. Pois é. Agora você vai ter que fazer essa oferta. Mas ele não poderia fazer essa oferta sem antes ressarcir. Eu não poderia fazer essa oferta sem ressarcir o Quefa. Por quê? Porque seria muita hipocrisia da minha parte ir lá, fazer um sacrifício, pegar o mais barato de sacrifício, ir lá, e daí o Quefa ia ficar no prejuízo. Então, eu deveria o quê? Pagar não só a ovelha, mas era pagado 4 vezes mais. Tinha que restituir. Então, depois disso é que eu poderia fazer techuvá e depois levar a oferta no Mishkan. Era assim que funcionava. Ou seja, a gente muitos pecados que a gente comete, que a gente tem que defrauda alguém, às vezes no nosso passado, às vezes fizemos coisas que defraudou alguém, a gente tem que ressarcir. Não é só chegar e pedir perdão para Deus, e como é que vai ficar a ovelhinha do Quefa, Primeiro a Torá manda o quê? Manda eu se acertar com o Quefa. Eu não posso pagar agora, mas vou te dar uma ovelha e vou te dar uma por mês até fechar as 4. É o que eu posso fazer. Depois disso eu vou lá, sacrificar. Então olha o ensinamento de Deus, E a gente vai ver isso na vida de Zaqueu. Zaqueu, a gente vê exatamente esse tipo de oferta. A gente vai ver que Yeshua se convida para ir na casa de Zaqueu. Yeshua falou: Zaqueu, vou jantar hoje na tua casa. Zaqueu vai, mostra a casa dele, e já aquela mensagem de Yeshua já tinha entrado no coração de Zaqueu. E Zaqueu, com o coração já quebrantado, falou: mestre, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Yeshua não deu bola para ele. Yeshua não falou nada. E Zaqueu era um cobrador de impostos. Então, e diz a Brit Hadashah que ele defraudava os próprios irmãos, cobrando imposto. Então a riqueza que Zaqueu tinha era uma riqueza ilícita, que não era justa. E daí quando Zaqueu se levanta pela segunda vez e fala: Senhor, além de dar metade dos bens, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu tenho defraudado. Quando ele fala isso, Yeshua fala: chegou salvação na tua casa hoje. Então o mesmo tipo de oferta era o de Achã. Mesmo tipo. Quem fazia oferta de Achã não poderia simplesmente ir lá no santuário levar uma oferta lá pelo pecado. Ele tinha que primeiro reatar, fazer o que tinha que fazer com quem ele defraudou. Deveria ir lá, como no exemplo que eu dei, eu deveria ir lá falar com o Quefa: Quefa, te roubei essa ovelha, eu vou te dar essa ovelha, 4 ovelhas, depois eu poderia ir lá no santuário. Aí sim. Então foi a mesma coisa com Zaqueu. E restituir? Restituição. Por quê? Porque cada vez que a gente, vamos supor, o Quefa tem uma vaquinha lá que dá leite lá, alguém foi lá e roubou a vaquinha do Quefa lá. Quando alguém rouba a vaquinha do Quefa, o que ele vai perder? Além do seu bem, que é o bem material, que é a vaca, ela já não vai dar leite, então tu já está perdendo leite, então tu vai ter dificuldade nas suas finanças. Então o homem tem 4 níveis de vida: físico, emocional, espiritual e emocional. São 4 níveis. Então, por quê? Porque se acaba faltando dinheiro
foi inesperado, roubaram você. Isso vai te afetar nas 4 áreas: área emocional, né? Inclusive na área sentimental, né? Vai faltar dinheiro dentro de casa. Então por isso que Deus mandava restituir 4 vezes mais, para fechar aquele dano que foi aberto, né? Não era simplesmente dar uma ovelha só. Quais são as áreas? São área física, emocional, espiritual e intelectual. São 4 níveis que o homem tem de vida. A gente pode ver esses 4 níveis na vida de Jacó. Deus trabalhando os 4 níveis na vida de Jacó, de 7 em 7 anos. Jacó, quando vai para a casa de Labão, ele vai e se apaixona por Raquel, que é a área emocional, né? Mas Deus queria trabalhar primeiro o essencial, que é a área física. Então, ao invés de ele casar com Raquel, ele casa com Lia, né? Porque através de Lia vai vir a descendência do Mashiach. Depois a área emocional, 7 anos depois a área emocional. 7 anos depois, Deus começa a trabalhar em Jacó a área financeira, intelectual. Ele começa a ficar rico dentro, né, licitamente, né, dentro da casa do sogro. Fica 7 vezes mais rico que o sogro. E por último, a área espiritual, quando ele sai da casa do sogro e vai lá no Val do Jaboque encontrar com o anjo, que ali é mudado o seu nome, né? E ele ali é selado ali, o pacto ali, o pai da nação de Israel, que leva o nome dos filhos de Israel. Então a gente vai ver esses 4 níveis. E havia algumas ofertas também, por exemplo, do Chandrerim. O que era o Chandrerim? O Chandrerim era o tribunal. Esse tribunal começou quando? Esse tribunal começou quando o sogro de Moshe apareceu lá e falou para ele: rapaz, você vai morrer. E Moshe: mas rapaz, se eu morrer aqui, como é que vai ficar esse povo? Então, porque todo dia vinha, já viu aquelas filas indianas? Sabe o que é fila indiana, né? Um atrás do outro, né? Imagina todo dia, desde manhãzinha lá, Moisés sentado na cadeira dele lá, e aquela fila sumia. O sogro de Moisés chegou e viu aquilo e falou: você está louco, rapaz? Você fica de manhãzinha até escurecer, todo dia tu vai morrer. Cara, escolhe pessoas para te ajudar. E daí ele separa 70 homens, e aqueles 70 homens recebem a unção. Moshe reparte aquela unção que estava sobre ele, sobre os 70. Então, um cuidou de 100, um cuidou de 50, outro cuidou de 1000, conforme a capacidade. E daí ali começou o Chandrerim, o Sinédrio, o tribunal, o Beit Din. Ali começou, então eles tinham autoridade de julgar. Somente os casos mais difíceis que eles não conseguiriam, aí eles passavam para Moshe. Por quê? Porque Moshe falava com o próprio Deus. E havia algumas ofertas aqui que era para o Chandrerim, porque se eles decidissem alguma coisa e mais para frente eles notassem que estavam errados, eles também tinham que fazer uma oferta, né? Aí três juízes deveriam ir lá e fazer essa oferta em nome do Sinédrio, do tribunal. Havia também o que? Havia uma oferta pelo Cohen Gadol. Quem era o Cohen Gadol? O Cohen Gadol era o homem mais santo da comunidade, literalmente. Era o homem que carregava a santidade na sua cabeça. Ele tinha uma tiara escrita santidade ao Senhor. Era o homem que Deus escolheu a dedo para ser o quê? Ser o intercessor. Por isso que Yeshua é o Cohen Gadol, né? Até Yeshua, né? O Cohen Gadol era humano, mas quando chega Yeshua, como a gente falou, a transição, né? do Corban e do Cohen Gadol, que passa para Yeshua. Então, o Cohen Gadol, se alguma vez ele errasse alguma decisão que ele tomava, porque ele tinha poder de interpretar alguma lei e falar: vamos fazer assim. Ele tinha esse poder. E se ele descobrisse que ele estava errado, ele teria que fazer também um sacrifício de pecado, de erro. Daí ele confessava: não, realmente eu errei. Ele tentou fazer o certo, mas lá na frente ele viu que estava errado.
ele ia lá, e a oferta dele tinha que ser o quê? Um touro. O touro é a maior oferta que tem no santuário. Ele tinha que ir lá na frente de toda a comunidade fazer oferta como os outros faziam. Para que isso? Porque para que a comunidade visse que até o Cohen Gadol podia errar, até o homem, que se alguém quisesse conhecer a Deus, apontava para o sumo sacerdote. Se alguém quisesse saber sobre o divino, Cohen Gadol, esse é o homem. E a gente vai ver o quê? Aí o Cohen Gadol ia, ficava de frente com o touro, colocava as mãos, confessava o seu erro, e daí era sacrificado e aquele pecado estava pagado. Aí a gente vai ver o quê? 1500 anos depois, o homem mais santo, o homem mais preparado, o homem que mais conhecia de Torá, né? O Cohen Gadol, sentado na cadeira de Moshe. E esse Cohen Gadol comete um erro terrível. Estou falando isso 1500 anos depois de Moshe. Trazem na frente desse Cohen Gadol, os 70 estavam reunidos ali. Trazem um jovem rabino, um jovem pregador, que estava pregando Torá, mas que alguns falavam que ele estava indo contra a lei, que estavam falando contra o Sinédrio, né? E estava blasfemando. Trazem esse jovem na frente do Cohen Gadol, e o Cohen Gadol pergunta: tu és o Filho de Deus? E daí Yeshua, amarrado, né? Não ousava nem levantar a cabeça, porque a Torá fala que não podes falar mal do líder da tua congregação, que era o sumo sacerdote. Torá mesmo fala, não fale mal. A gente vai ver, quando Paulo é preso, está ali reunido o Sinédrio também, ele está em Roma, e os fariseus estão tudo ali, e alguém começa a falar alguma coisa, e era o Cohen Gadol da época, e Paulo não sabia, e começa a falar mentira sobre ele, e Paulo fala grosseiramente com ele, pensando que era só um dos Sinédrio, e dele fala: rapaz, você sabe com quem você está falando? Eu sou o Cohen Gadol. Paulo na hora, me desculpa, porque Torá fala isso. Na hora Paulo fala: eu não sabia que você era o Cohen Gadol. Então nesse dia, quando prenderam Yeshua, nesse dia o Cohen Gadol faz a pergunta para Yeshua: tu és filho de Deus? Tu és Bnei Elohim? E Yeshua não ousa nem levantar a cabeça e fala: sim, Senhor, eu sou o Filho de Deus. Com todo respeito, Yeshua, com todo respeito e serenidade, sem erguer a voz e sem olhar com raiva: sim, Senhor, eu sou o Filho de Deus. Aí o sacerdote levanta da cadeira, dá 3 passos e meio, rasga suas vestes, e ali, quando ele rasga suas vestes, ele põe fim ao sacerdócio humano, porque o Torá fala que o sacerdote era o único que não poderia rasgar suas vestes. Quando o sacerdote rasgasse as suas vestes, botava fim ao sacerdócio. O rei poderia rasgar, as pessoas poderiam rasgar em forma de luto, em forma de vergonha, ou alguém que blasfemou, mas o sumo sacerdote não. Então quando ele rasga as vestes ali, ele põe fim ao sacerdócio humano, aliás, ao sumo sacerdócio humano, e a partir dali Yeshua passa a ser o Cohen Gadol. E daí Hebreus vai falar que Yeshua não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas entrou num superior que está no céu. Porque o Mishkan que estava aqui na terra, o que era? Era só uma cópia do que está lá em cima. Por isso, quando a gente fala que haverá o quê? Haverá sacerdote, haverá o templo, é esse templo que vai descer, não feito por mãos humanas. Nós vemos os rabinos nesses últimos dias, tudo preparado, os utensílios sagrados, querendo construir o templo,
mas esse templo vai descer com a Nova Jerusalém e o serviço vai continuar, né? Por quê? Porque existem os escolhidos para esse tipo de serviço. Todos são chamados, muitos são chamados para a salvação, mas poucos são escolhidos para fazer a vontade do Eterno. Amém? Eu vou parar por aqui porque já estamos avançados em tempo. Vai ser construído um aqui, né? Pode ser que Físico, sim. por mão de alguém, né? Eu acho que sim. Eu acho que vai. A profecia diz que sim, né? É. Mas está para vir verdadeiro, né? É o que falei em Ezequiel, né? Provavelmente vai ser construído. Pelas profecias de Ezequiel, vai ser. Se esse já é as medidas ali são bem abrangentes, né? Talvez esse já seja o que vai descer também. Porque ali o que vai ser construído a gente vê que é bem espiritual, né? Bem espiritual. É de se estudar sobre esse assunto. É um assunto que dá pano para manga. Amém? Então vamos se colocar de pé. Então, assim como o Cohen Gadol, quando ele errava, era trazido um touro na frente dele, o touro era a maior oferta. Yeshua é a maior oferta de Hashem. Yeshua é o melhor que Deus deu para a humanidade. Assim como Abraham deu seu filho, o único filho, filho de Sara, a mulher amada, ele foi capaz de dar o seu filho no altar para Deus. E Deus, da mesma maneira, porém, Abraham não consumou o ato, porque Deus não permitiu. Mas Deus foi até as últimas consequências. E eu fico pensando, que amor é esse? Alguém que tem tudo, alguém que... Eu fico pensando, será que eu não seria capaz de dar um filho meu para um pecador? Jamais. Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que eu daria. Eu não daria. Aí a gente vai pensar o quê? O amor de Deus, o amor que a gente não alcança. A nossa mente não alcança. Isaías fala que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Pois eu toda a vida não esquecerei. Que amor é esse? Então, que nós possamos pelo menos responder esse amor de Deus, que deu tudo o que Ele tinha de melhor para a gente, né? Que deu o seu melhor, sacrificou o seu filho para que nós tivéssemos vida eterna, que esse é o nosso pagamento, né? O apóstolo Paulo vai falar o seguinte: se nós esperarmos de Deus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis homens. Se você espera que Deus quer te dar um milhão, 2 milhões, se tu espera que Deus vai te dar fama, que Deus quer te dar o mundo inteiro, nós somos os mais miseráveis. Mas ainda que não tivermos nada, mas se nós guardarmos a Torá no nosso coração e praticá-la, nós estamos respondendo o amor do Eterno. Amém? Porque esse mundo é transitório, esse mundo é passageiro, e como diz a música, essa vida é trem-bala, passa muito rápido.